Vamos lá começar mais uma live, hoje com o Fernando de Castro, aí, que trabalha no Brasil Sem Medo, jornalista do BSM. Marlon, seja muito bem-vindo. Se puder me dar um retorno aqui pelo chat, se está me escutando bem, me vendo bem. O Pablo, a Érica, seja bem-vinda, Érica. Cassiano, obrigado, Cassiano, uma honra tê-lo aqui. Esperar o Fernando chegar. Estão me escutando bem, me vendo bem? Compartilhem essa live, hoje o assunto vai ser bem interessante a respeito da importância da leitura aí na questão da mídia. O Fernando acabou de entrar, ver aqui a solicitação dele. E aí, Fernando? Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo bom? Tá me escutando bem, me vendo bem? Vendo e ouvindo perfeitamente bem o senhor. Ah, show de bola. O senhor, vamos deixar um pouquinho o senhor de lado, né? Porque assim, o pessoal ficou perguntando, viu, Fernando, se eu era teu tio, cara. Também fizeram essa mesma pergunta por causa do nosso sobrenome, né? Eu disse, rapaz, eu não sou tio do Fernando, não. Eu sou mais novo do que o Fernando. Eu sou mais novo do que o Fernando, é isso. É mesmo? Que coisa. Me perguntaram, eu disse, rapaz, imagina que o Fernando falou tão sério, né, Sambar? Ele não é meu tio. Eu disse, rapaz, o pessoal vai achar que eu sou tio do Fernando. E acharam do Fernando. Fernando, antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecê-lo por você ter reservado na sua agenda, que eu sei que é bastante corrida, um tempinho para a gente bater um papo aqui e você está disponível também aqui para o pessoal que me segue e falarmos a respeito de um assunto tão espinhoso, mas que a gente tem que conversar a respeito dele, né? Então, agradeço aqui de antemão por você ter sido tão atencioso, foi muito tranquilo marcar essa live com você, diante de todos os seus afazeres. Então, muito obrigado mesmo. Professor, primeiro, contém seus elogios, que eu não mereço tanto e você não merece tão pouco. Então, Imagina. Segundo, eu quero agradecer enormemente o convite para estar aqui com você, porque eu gosto muito do seu conteúdo. Obrigado. E nas vezes que você me menciona, sempre acontece um fenômeno muito engraçado, que muito pessoal que segue o senhor vai me seguir também. Sei que os seus alunos são pessoas de tão alto nível que quando eles começam a interagir comigo, às vezes eu tenho até dificuldade em respondê-los, porque são pessoas de altíssimo nível. Oh. E eles fazem assim, olha, eu vim pelo professor MacGyver, não sei o quê. Então, assim, acima de tudo, eu tenho muita honra em aceitar seu convite, não poderia jamais rejeitar, mas eu já começo elogiando o seu trabalho, porque eu vejo a diferença que tem feito. Não que meus seguidores sejam burros, de jeito nenhum. As pessoas que me seguem, a pessoa sabe o que é que eu escrevo, né, professor? A pessoa, o jeito que não gosta muito de ouvir crítica, seja de um lado ou de outro, vai me seguir por muito tempo. Sim. Mas os seus alunos, quando me seguem, quando interagem comigo, eu fico impressionado pela capacidade deles e parabenizo o senhor pelo trabalho. Ah, que bom, fico bastante feliz. E saiba que é uma honra estar aqui. Então é uma os convites que o senhor fizer, eu estarei aceitando. Então é uma honra compartilhada, viu, Fernando? Uma honra compartilhada. Rapaz, vamos direto ao ponto, porque muita gente conversou comigo, assim, pessoas próximas. Esse MacGyver, esse é um assunto que tem uma importância. E eu peguei até aqui uma notícia, Fernando, que eu acho que dá para a gente tratá-la como um ponto de partida para a nossa conversa, né? Assim, essa dificuldade que o brasileiro tem em ler e ainda mais em interpretar. E a grande mídia, aqueles que comandam a grande mídia, sabem disso, né? Eles sabem que o brasileiro não tem essa sensibilidade para a leitura. E aqui eu vou ler uma notícia para a gente dar o pontapé aqui no nosso bate-papo.
dizendo o seguinte: segundo o INAF, que é o Índice do Analfabetismo Funcional, apenas 8% dos brasileiros são capazes realmente de ler. Os 92% restantes adivinham e adivinham muito mal o que estão lendo. Para piorar as coisas, cerca de 50% dos que sofrem desse problema acreditam piamente que leem muito bem. Então, 8% são realmente capazes de ler. E é uma coisa complicada, né? Uma coisa muito complicada. O que é que você nota nesse sentido, Fernando? Dessa dificuldade que o brasileiro tem na leitura com relação às informações e de tudo que tem acontecido nos últimos anos no nosso país? Veja bem, como jornalista, estando atuando nesse negócio há somente 7 anos, 7 anos é uma besteira, mas alguma coisa eu sei. Eu observo o seguinte, professor, que as pessoas, com o avanço da tecnologia, eu estava até comentando isso com uma amiga do Rio Grande do Sul, algumas coisas avançaram rápido, né? Assim, a gente pede um Uber e se ele demora mais do que 5 minutos, a gente já fica irritado. Está dizendo que está demorando muito. Mas eu me lembro, também na minha idade, quando mamãe precisava tomar um táxi, a gente ia para a avenida para esperar um táxi livre passar e baixar a mão para pedir para ele vir. Depois surgiram as cooperativas de táxi que você ligava e ele ia te buscar em casa. E levava pelo menos 25 a meia hora para o sujeito chegar. Sim. Então, com o avanço da tecnologia, tudo ficou muito mais rápido. Você pediu um Uber, ficou mais rápido. Você pediu uma comida, ficou mais rápido. Você também lê uma notícia, ficou mais rápido e mais acessível também. Então, o que acontece? Os jornais do Brasil, eles sabem que o brasileiro só lê manchete. Eles sabem da capacidade do jornalista ler, que a turma só lê manchete. O cara não clica na notícia, né? E tem sites que são especializados em fazerem só matéria clickbait, que é o que a gente chama. Sim. Então, assim, a manchete diz uma coisa, quando você lê a matéria, diz completamente outra. Eu cobri a eleição americana, né? O senhor percebeu aqui. Quase, assim, custou muito alto essa cobertura, mas... Muito bem feita, aliás. Muito obrigado. Custou muito alto essa cobertura, então... Eu via a diferença do que eu fazia. Eu não sou um gostosão não, professor. Mas eu via a diferença do que eu fazia para o que a grande mídia fazia. Porque, veja, eu parto do princípio seguinte. O jornalismo está acabado. O grande jornalismo que você tinha. O jornalismo de investigação, de apurar. Eu vou contar uma coisa aqui para o senhor. Você acredita que a maioria das faculdades de jornalismo não tem cadeira de apuração jornalística? Para apurar uma informação. Como apurar uma informação? Como você pegar, você ouvir um fato e apurar e ligar. Sabe que eu não tive cadeira de apuração jornalística. Eu aprendi apuração fazendo estágio na assessoria de imprensa da Companhia Brasileira de Trens Urbanos aqui do Recife, na prática, no estágio. Então surgiu um boato e a gente tem que ligar para a estação para saber o cara de lá. Então o que acontece? O brasileiro lê pouco e lê muita manchete. Então muitas vezes as pessoas pegam informações, tiram conclusões pré-concebidas do que leu apenas na manchete. O que eu mencionei de cobertura americana, das eleições americanas, ô professor, muitas vezes os jornais aqui no Brasil davam uma manchete e o texto dizia outra coisa completamente diferente. E agora não só com matéria das eleições americanas, matéria com várias outras coisas. Por exemplo, uma coisa que eu estou observando diariamente é assim, que a gente vai entrar pinga-fogo já. Uhum. Morreram não sei quantos mil pessoas em 24 horas pelo vírus chinês. Aí você clica na matéria. Aí quando você vai ler, não é que morreram 24, sei lá, vamos botar assim, 3 mil pessoas nesse intervalo de 24 horas. É que somados dados de 2, 3 semanas atrás, com os dados até hoje, dá 3 mil pessoas. Nas 24 horas, quantos morreram? Ninguém nunca divulga. Ninguém sabe. Então você tem uma conduta jornalística onde a manchete diz uma coisa, o texto diz outra.
Mas por que eles fazem isso? Porque sabem que o pânico, você provoca o pânico na manchete e não no texto. No texto você pode até falar a verdade no texto, mas na manchete você tem que provocar o pânico. Então, quando as pessoas puxam esse assunto comigo, professor, e vai assim, porque as fake news... Eu digo, olha, veja, fake news é uma coisa que sempre existiu. Porque fake news, primeiro que não tem uma definição fechada de fake news. Fake news pode ser mentira, tá? Eu considero como mentira. Uma informação que alguém repassa e que é falsa. E fake news, se você for verificar, fake news, na realidade, nada mais é do que uma coisa que nos acompanha desde o início da história humana. Porque, veja, se a gente pegar o acontecimento de Eva ao cair no papo da cobra, se a gente pegar essas informações e colocar nos termos que utilizamos hoje, Eva caiu numa fake news. A cobra disse que não tinha treta nenhuma, mordeu a maçã e deu essa merda aqui. Que nós estamos vivendo até hoje. Por exemplo, fake news históricas, professor. Eu me lembro quando eu li um livro sobre os Rothschild, me fugiu o título e o nome do autor, realmente não lembro. Mas aí tem uma parte lá que fala da Batalha de Waterloo, travada ali com o Napoleão Bonaparte, né? Sim. E aí o Duque de Wellington, ele volta da guerra, mas um emissário do Rothschild chega primeiro do que ele. E conta, olha, vencemos a guerra. Mas o barão de Rothschild, grande investidor na Bolsa de Londres, fez assim, peraí, eu tenho que dizer que perdemos para as ações caírem. E foi o que ele fez. Então o barão de Rothschild chega, propaga... esse registro é um pouco contraditório, porque há registros, professor, de historiadores que dizem que o barão de Rothschild afirmou que todo mundo perdeu a guerra. E existem outros registros que dizem que ele não falou nada, mas que ele entrou muito cabisbaixo no centro da Bolsa de Londres e as pessoas perceberam que a guerra havia sido perdida porque chegou o emissário dele lá. De todo modo, o que aconteceu? Propagou-se a informação de que Napoleão tinha vencido a guerra. E o que aconteceu? Todas as ações da Bolsa caíram. E o Rothschild, numa jogada espertíssima, comprou todas as ações. Aí chegou o Duque de Wellington com a informação verdadeira. Diz, olha, vencemos a guerra. E as ações sobem. Com uma diferença. Todas as ações agora pertenciam ao barão de Rothschild. Entendi. Mas, professor, qual é a semente disso aí para ter acontecido? Não foi uma fake news? Se a gente pegar essa informação e trazer para os termos que a gente utiliza hoje. Então, quando eu fico puto da cara quando diz assim, estamos vivendo na era das fake news. Não, fake news sempre existiu. Porque a mentira é uma coisa inerente ao ser humano. Agora, nós vivemos tempos de pós-verdade. E para isso tem uma definição. Inclusive o meu TCC versou sobre isso também. Pós-verdade, a definição que o dicionário de Oxford traz, é precisamente quando os fatos relatados possuem mais foco na emoção que vai gerar no leitor do que no fato em si. Uma coisa que eu lembro de forma muito emblemática, que eu até apanhei um Uber essa semana e ele curiosamente lembrou desse fato, que eu já havia até esquecido, foi no início da pandemia que o G1 publicou assim, e assim, no início da pandemia tá todo mundo assustado pra caramba, as pessoas achando que eu morrer no outro dia. Uhum. E a manchete era assim, professor. Casos do coronavírus aumenta 3.000% em Rondônia, ou Roraima, algo assim. Bicho, quando você vê assim, 3.000%, eu acho que o meu cachorro pegou coronavírus. Aí você vai ler o texto. Os casos de coronavírus saltaram de 4 e apareceram 8 novos casos. E o cara disse que foi 3.000%. Agora, você lê a manchete, o que acontece? Você fica assustado. Bom, deu, realmente tá todo mundo pegando e tal. Mas você lê o texto e vê que a coisa não é bem assim. Óbvio, quando eu digo isso, não quero dizer incentivar as pessoas a serem irresponsáveis. Nem dizendo que o vírus não existe. Só um babaca conclui da minha forma. Mas entende o que eu quero dizer, professor? Então, assim,
a gente vive, não é tempos de fake news, porque fake news sempre existiu. A gente vive tempo de pós-verdade, de um jornalismo incapaz de apurar notícias, incapaz de ser levado a sério, incapaz de respeitar os seus leitores. Porque quando eu escrevo uma matéria, que o meu foco é enganar, é provocar as emoções dos leitores, ainda que no fundo a verdade, lá no final do texto ainda esteja lá, eu estou provocando a emoção provocando negativamente a emoção dos meus leitores e fazendo assim um jornalismo de baixíssima qualidade, que é exatamente o que a gente vive hoje. Então, o panorama geral, professor, nós temos brasileiros que não leem, que só leem manchetes, e jornalistas mal intencionados. E essa coisa, muito bom seu comentário, Fernando, porque se a gente somar a essa salada de coisas, essa questão de que a gente colocou no início da live, que apenas 8% são realmente capazes de ler, quando aquele sujeito é atacado emocionalmente por um título de uma matéria, ele acha que a coisa é daquele jeito mesmo e que ele está entendendo corretamente a situação. Né? E ele nem se dá o trabalho de fazer, não sei se o nome é investigação, mas uma comparação. Peguei esse veículo aqui de informação, ele está dizendo isso. Deixa eu pegar um outro. Infelizmente, hoje a gente tem que fazer isso. Né? Sai comparando coisas, comparando matérias a respeito da mesma coisa, para ver quem é que está apelando menos para a parte emocional, basicamente. Né? Porque assim, se nós... E outra coisa, o sujeito vai comparar essas coisas, se ele tiver dentro desses 8% que são capazes de ler, ótimo. Mas se ele tiver dentro dos 92% que adivinham o que estão lendo, aí a coisa complica mais. Né? Então, o sujeito, mesmo lendo a matéria completamente, ele ainda vai distorcer, né? Ele vai interpretar de uma forma, né? Ele acha que o que está acontecendo é aquilo que está sendo dito. É igual como diz o professor Olavo, né? Assim, o sujeito está lendo um livro, como é que ele vai interpretar? Como é que o brasileiro interpreta? A maioria. Né? Ele interpreta achando o que o autor pensou. Assim, você está num achismo do que o autor pensou. Não, você tem que saber o que ele pensou. Não é um achismo, né? Não, eu acho que o autor pensou. A verdadeira, a capacidade de interpretar o que está escrito ali só. Não cabe você ficar imaginando que... Assim, óbvio que você pode querer fazer uma leitura de conceber o que o autor quis dizer, mas não levar aquilo a sério. Sim. Olha, isso aqui é uma inferência, tá, gente? Eu não posso concluir isso aqui. Sim. E aí, essa questão de a grande mídia saber que, apelando para a parte emocional, o leitor vai basicamente inativar o seu componente racional, você tem aí uma arma de domínio de massa poderosíssima. Né? Você começa a dominar uma certa quantidade de pessoas, uma grande quantidade de pessoas, através de notícias que, em grande parte, ou não sei, mas são falsas, mas é uma falsidade que tem ali naquele como você falou, disse que era 3.000% e não era 3.000%, saiu de 4 casos para 8. Dobrou só o negócio. Né? De um número muito pequeno. Então, você inativar o componente racional do sujeito, apelando para a parte emocional, você vai cegá-lo. Né? E ele vai vender aquela ideia para as outras pessoas como se fosse a maior verdade do mundo. E se você bater de frente com aquela pessoa discordando daquilo, isso vai gerar um problema enorme. Gera até atrito familiar. A gente tira aí pela eleição do Bolsonaro. Por exemplo, na época das eleições, né? Era primo deixando de falar com primo, era filho indignado com mãe, com pai que ia votar não sei quem. Tudo baseado nessas matérias, né? E não tem um conhecimento a respeito de guerra cultural, do que é que vem acontecendo no Brasil há muito tempo e etc. E entra em certos debates, em certas discussões banais, que não dá para ir mais além. E, assim, e o brasileiro não sabe ler. 92% adivinha
aquilo que ele está lendo, ficar tentando adivinhar o que é que o autor está querendo dizer. E olha que essas matérias, viu, Fernando? Elas são curtas, são breves, está ali a notícia, e é para ser curta e grossa e jogar ali o que é que está acontecendo. Né? E aí começa a utilizar certas palavras para dizer que tal pessoa ou tal instituição é contra tal coisa. Então começa a jogar a própria população, 92% aí que está adivinhando, que sabe ler, que é afetada emocionalmente, contra pessoas ou instituições que às vezes estão trabalhando sério para resolver algum problema, né? Essa questão que o senhor mencionou aí das pessoas brigarem por causa das eleições, eu venho observando que a gente está vivendo um momento, uma coisa terrível e até perigoso. Veja, na literatura da ciência política você encontra um termo chamado eleição crítica. Foi cunhado ali pelo Vladimir Orlando Kay, um americano, que ele cunhou esse termo depois de ver que o Partido Democrata perdeu a hegemonia deles ali, mais ou menos na década de 30, se não estiver enganado, para uma eleição absolutamente inesperada de um candidato do Partido Republicano. Então ele teoriza a questão da eleição crítica da seguinte forma: uma hegemonia muito grande criada por um determinado partido político ou ideologia política, quando ela não é quebrada pacificamente. Ela é quebrada provocando a polarização muito grande. Coisa de gênio isso, porque ele simplesmente previu o Brasil e todas as democracias emergentes dessa década. E também os Estados Unidos, que apesar de não ser uma democracia emergente, que se entende, o termo emergente foi cunhado para substituir o termo países subdesenvolvidos. Então, tirou-se esse termo, substituiu por países emergentes. Mas a gente vive agora uma questão não mais de eleição crítica, mas uma questão de ciência crítica, sendo que aplicada ao mesmo entendimento do VOK, que na realidade é o seguinte: ou você segue a ciência ou você segue os negacionistas. Então, assim, se o sujeito foi infectado e tomou aqueles remedinhos lá, que a gente não pode dizer o nome, e foi curado, não, isso aí foi sorte, que a gente não pode atribuir aos remédios que ele tomou. Agora, se o cara vai lá e pega e vai para o hospital e tudo mais e morre, não, foi a ciência que mandou ele. Então, hoje, as pessoas pegam um ente abstrato e tiram as mais diversas conclusões e colocam ela. Porque, veja, quando eu vejo um político falando assim, não, vamos ouvir o que a ciência tem a dizer, eu digo, bom, você pode pegar um cientista qualquer, formado na Unisquina, e ele dá a opinião dele e você diz que é a ciência falando. Quando, na realidade, a ciência nada mais é do que um ente abstrato. A ciência não é algo concreto. A ciência ela é algo que está sempre em discussão. Sim. Uma coisa que o Olavo de Carvalho falou no curso recentemente, que é algo muito verdadeiro, é o seguinte: quando você ouve assim, o que é consenso científico? Nada mais é do que um conjunto de opiniões igualitárias. Não quer dizer que aquele acontecimento, aquele entendimento seja verdadeiro, mas somente opinião. Opinião é uma coisa e fato é outra. Então, hoje a gente está vendo uma polarização de ciência e medicamentos. Uma politização de medicamentos. Então, assim, hoje o remédio tal virou o remédio do Bolsonaro, é a vacina do Dória. Então, assim, o que a gente observa hoje, professor, em tempos pandêmicos... Que são títulos de chamadas, né? De matéria mesmo. Exato, e que na prática a coisa é completamente diferente, porque, veja, você dizer assim, uma autoridade científica... Tá, mas assim, eu não sei quem é esse cara, eu não sei quais são os interesses que estão por trás dele. Quem é que paga esse cara? O pessoal nunca para para pensar nisso. Quem é que paga esses cientistas para falar? De onde é que vem os proveitos deles? Ninguém para avaliar isso. Ninguém para pensar, por exemplo, o que é que o pessoal da Big Pharma está querendo. Quais são os interesses da indústria, do baronato da indústria farmacêutica mundial. Uhum. Então, assim, hoje a polarização é entre ciência versus negacionista. E é por isso que eu digo que ano que vem vai ser o pior ano da história. Porque ano que vem você vai ter 3 grandes fatos. Você vai ter
resquícios da pandemia, isso se não inventarem uma 58ª variante do vírus. Você vai ter a renovação ou não da concessão da Globo. E, por fim, você vai ter as eleições no final do ano. Então, assim, os pessoal acham que 2020, 2021 foi um ano complicado, onde muitas informações, vocês esperam para 2022, que vocês vão ver o inferno que vai ser. Isso aqui não é um desejo, não. Isso aqui é uma previsão que eu faço. E o senhor sabe que as previsões que eu faço acertam. Porque, sim, isso é uma verdade. Um analista político de mão cheia mesmo. Eu me acabo de estudar, eu fico prevendo as coisas, fico caçando informações. Eu sei, ano que vem vai ser uma coisa caótica, vai ser horrível. Fernando, me permite uma pergunta. Essa questão desses títulos das matérias apelarem muito para o lado emocional e basicamente diminuírem bastante a parte racional no sujeito, você acha que essa artilharia, utilizar termos que apelem mais para o lado emocional, tem um limite? Porque eu tenho percebido, talvez eu possa estar percebendo de maneira errada, não sei, mas que as pessoas não estão caindo muito no conto da grande mídia como caía antes, eu acredito. A uma parcela das pessoas, né? Então, quando se fala, por exemplo, é tanto que assinaturas desses grandes jornais diminuíram bastante nos últimos anos, não é? Sim, todos os jornais da grande mídia estão registrando perda de receita. E os jornais alternativos estão registrando alta de receita. Não, todos os jornais da mídia alternativa que eu conheço estão aumentando, tendo aumento de receita. Você deve isso ao que, Fernando? Ao surgimento dessa parte paralela desses jornais alternativos? Não. Ou o pessoal está percebendo que existe um exagero para o lado de lá, ou as duas coisas? Você pergunta em relação a quê? Em relação à diminuição das receitas dos jornais? Sim. Sim, veja, com certeza isso está acontecendo. Existe um outro fenômeno um pouco técnico também, que assim, os jornais estão desistindo do impresso, porque não tem mais a quantidade de assinantes do impresso, o pessoal que não se paga mais. Então o que acontece? Quando acaba o impresso, aquela receita também cai. Então você fica ali com um prejuízo também. Então seu prejuízo aumenta ainda mais. Por exemplo, a minha avó era assinante de um jornal impresso aqui no Recife. Ele parou de circular impresso. E ela foi lá e cancelou a assinatura. Então quantas outras pessoas também não cancelaram suas assinaturas? Sim. Mas por outro lado, para além dessa questão técnica, existe também a questão da desconfiança das pessoas. Né? Então, por exemplo, eu conheço gente que assinava até 2010, por exemplo, a Carta Capital. E hoje não assina mais nenhuma revista, ou então assina revista virtual. Assina uma revista mais à direita, uma revista mais de centro, que tem muitas, que tem seus méritos também, que algumas até eu gosto de ler. Que assim, na realidade eu leio tudo quanto é merda, professor, então é difícil. Mas assim, o vício em exagerar notícias, em exagerar informações, em ficar ali no vício de militância ideológica utilizando as notícias, é óbvio que está provocando uma perda de receita dos jornais, é óbvio que está provocando uma perda de respeito até pelos jornalistas, e eu acho isso muito grave e muito triste. Sim. Porque assim, eu tenho colegas que são jornalistas, que são de emissoras, que são de outros jornais, que eu detesto a linha editorial. Mas, pô, acima de tudo, assim, o cara tá lá fazendo o trabalho dele, às vezes... professor, eu tenho colegas que às vezes falam comigo e dizem assim, olha, eu concordo plenamente com suas considerações, com sua ideologia, mas se eu escrever qualquer coisinha desse sentido, eu perco meu emprego, eu tenho 2 filhas para criar e tal. Você vê que é o seguinte, quando as pessoas veem que isso é algo massivo, elas param de respeitar e assinar também. Então, jornalistas vão ser hostilizados na rua. Então você tem, por exemplo, jornalistas da Globo que vão fazer uma tomada ao vivo e tem que fazer com o microfone sem aquela canopla com o símbolo da Globo, senão ele é hostilizado. Sim. Então assim, se a mídia perder o respeito pela população, pelos leitores, agora os leitores estão dando troco. Se vocês não os respeitam, também não vou lhe respeitar. E é isso que eu falo, professor, que pauta a minha conduta.
Eu penso que as redes sociais, elas são grandes atalhos para os jornalistas, porque ali é o espaço onde tu pode dar a tua opinião. Então, assim, se eu sigo o professor MacGyver, e sei que o professor MacGyver é, sei lá, um conservador, eu vou ler as opiniões de um conservador. Agora, se eu assino um jornal que se diz imparcial, eu vou esperar notícias das quais eu tenho a conclusão, não o jornalista que está escrevendo. E é esse o que eu considero o câncer do jornalismo atual. Os caras escrevem as matérias para opinar da forma como eles querem. E não deixam que os leitores tenham a oportunidade de tirar suas conclusões. Então tu lê a matéria, já tem um pedacinho de fato, tem a opinião do redator, a conclusão e o que você deve pensar. E quando você lê os jornais antigamente, você via uma pluralidade de opiniões muito maior e muito mais densa do que ocorre hoje. Por exemplo, eu não lembro do jornal, mas teve um conselho de medicina, acho que de Brasília, que eles publicaram uma nota criticando esse conselho de medicina criticou o lockdown. O lockdown não funcionava e não tinha eficácia e trazia alguns estudos ali para ratificar a palavra deles. Normal. E o jornal noticiou da seguinte forma: negacionista, conselho de medicina se posicionar contra o lockdown. E peraí, qual o direito você tem de dizer que esse conselho é negacionista? Para mim não é negacionista. Para mim os caras estão apontando um fato lá, um fato determinado. Sim. Então assim, os jornalistas eles focam em opinar, em primeiro trazer a opinião deles, depois talvez os fatos e por fim a conclusão que o leitor deve tomar. Então é por isso que os jornais hoje estão cheios de descréditos. Porque os caras focam em opinar e não focam em dar a notícia. E é por isso que, assim, com a graça de Deus, eu percebo o respeito que eu tenho com os meus leitores, com as pessoas que me acompanham. Porque no jornal que eu trabalho, nas matérias que eu escrevo, vão estar lá fatos. No meu Instagram, nas minhas contas pessoais, vão estar as minhas opiniões. E olhe lá, eu não gosto de opinar, professor. Porque quando acontece alguma coisa, eu digo, olha, eu tenho que esperar o desenrolar dos outros acontecimentos para poder formular uma opinião sobre isso aqui. Sendo que é o seguinte, os jornalistas hoje formulam opiniões na velocidade de um miojo. E eu não tenho condições, eu não sou habilitado para fazer. Eu acho que nenhum jornalista, por mais da gente que seja habilitado para fazer isso. Ele pode fazer ali uma análise, uma especulação, mas ele tem que deixar muito claro que é uma análise, que é uma especulação, que é uma inferência, uma simulação. Os caras falam as coisas com assertividade, dando certeza e fazendo promessas. E quebram a cara, enganam os leitores. E agora os leitores estão acordando para a vida. Pronto, esse era o ponto. Porque mesmo dentro daquela história lá dos 92% que a gente conversou aqui no início, que leem e apenas adivinham o que estão lendo, me parece que nessas matérias jornalísticas a coisa está tão exagerada, né, do ponto de vista negativo mesmo, que até aqueles que não sabem ler muito bem, eles sentem na pele que tem alguma coisa estranha ali, né? E dizem, olha, existe um exagero nesse negócio, né? Existe um exagero. Então, me parece que existe um limite e que esse limite foi ultrapassado pelos órgãos da grande mídia. E eu acho que isso explica, pelo menos parcialmente, essa diminuição nas assinaturas, né? Porque, olha, se ele está jogando isso aqui para mim, ele pode nem saber que aquilo está apelando para o lado emocional, mas o leitor, mas ele tem a percepção de assim, estão querendo me enganar, estão querendo fazer alguma coisa, né? Estão querendo me enganar de alguma forma. E as assinaturas vão deixando de existir, né? Por outro lado, quando você pega uma matéria de um jornal alternativo, em que no título você não observa nada de pessoal de quem escreveu,
mas apenas uma informação, como deve ser, né? Conselho tal de medicina não concorda com o lockdown. Ou seja, membros do conselho, não é o conselho que não concorda, são os membros do conselho, né? Que membros do conselho federal, sei lá, membros do conselho tal de medicina não concordam com o lockdown. Pronto, essa é a informação. Esse, né? Isso é o que teria que ser dito. Agora, negacionistas, aí você já começa a querer ludibriar, enganar as pessoas que estão lendo e você ultrapassa um limite que eu acho que até demorou para o pessoal perceber que existe esse limite, né? E o surgimento, mesmo que numa taxa baixa ainda, de jornais alternativos bons, colabora para isso, né? Porque vai saindo, vai aparecendo nas redes sociais aquelas manchetes, aquelas chamadas, aquelas matérias, e aquele sujeito, mesmo que ele não saiba ler muito bem, ele leu uma matéria a respeito do coronavírus e ele percebe uma chamada muito agressiva e vai ler algo na mesma linha de um jornal alternativo que apenas informa como a coisa deve ser informada, a pessoa percebe isso. Isso aconteceu recente com um grupo de amigos. A gente teve um acontecimento aqui na cidade e aí colocaram a primeira fonte lá, Mídia Ninja. Disse, ótimo, né? Pá, caiu lá no grupo. Aí um dos colegas colocou assim, nossa, que fonte adequada. Aí beleza, né? Que fonte ótima. Começou assim. Aí depois foram colocando outras fontes. E aí um deles disse assim, mas eu vou esperar essa mesma notícia sair no veículo tal para a gente colocar aqui, a gente comparar. Assim, olha o ponto que chegou, né? Assim, claro que isso é bom, nós temos que fazer isso. Mas já tem dentro do sujeito aquela história, tem alguma coisa estranha nesse negócio aí que colocaram, vamos esperar o veículo tal publicar para a gente poder fazer uma comparação e ver se existe um absurdo no que eles estão dizendo aí ou não existe. Ou seja, o que é que está servindo como molde, como padrão para você ver se existe um absurdo ou não? A mídia alternativa. Exato. Né? A mídia alternativa. Exato. E isso é bom porque isso vai minando a vitalidade, né? Isso vai minando a vitalidade desses grandes desses grandes veículos, né? Porque a gente sabe que os financiamentos e etc, né? Porque assim, quando você entra num veículo que você assina e tá lá a rede editorial deles muito claras, acabou-se. Por exemplo, eu tenho a honra de trabalhar no Brasil Sem Medo. Sim. A nossa linha editorial é muito clara. Nós somos conservadores, contra o desarmamento civil. Nós temos, inclusive, um padroeiro no nosso jornal. A maioria professa a fé católica. Uhum. Tá? Então, assim, o sujeito entra no nosso jornal e sabe o que está assinando. E a gente é honesto no que entrega. Então, por exemplo, se nós somos contra o desarmamento civil, eu fiz uma reportagem recente em cima disso aí. Que uma senadora lá do Maranhão, ela lançou uma frente parlamentar pelo desarmamento, e eu fui levantar as contas dela e descobri que no ano passado ela gastou R$21 mil da cota parlamentar com segurança privada. Foram 3 meses de segurança privada, 7 pau a cada mês. Ela foi reembolsada por isso. Então, peraí, você quer o desarmamento, mas você contrata segurança privada para você. Ou seja, você, por ser senadora da República, você é melhor do que o povão, você é melhor do que o pai de família, que você quer dizer que ele é um perigo, ele tem um 38 enferrujado atrás do guarda-roupa para proteger a família dele. Então, as pessoas que assinam estão recebendo aquilo ali. Uhum. E os jornais hoje, alternativos, estão dando muita dor de cabeça por uma simples razão. Eles são honestos, estão entregando o que prometem, estão entregando fatos, estão ouvindo os leitores, ouvindo os seus ouvintes, os espectadores, dando espaço para eles e sendo honestos. Sim. Enquanto você chega assim num jornal da grande mídia que promete uma coisa e te entrega outra. Sim. Então, e uma assim, hora, professor, né, Fernando? Diga, desculpa. Professor, hoje eu não sei. Eu conheço gente pra caramba. Eu não sou famoso, não. Eu conheço gente pra cacete. Eu não sei de uma pessoa que assina o Globo, a Veja, Estadão, a Folha de São Paulo,
Carta Capital. Eu não conheço ninguém. Eu conheço assim de gente que está assinando jornais alternativos. Ou então jornais até mais centristas. Por exemplo, eu conheço empresários. Os empresários assinam jornais, por exemplo, assinam o Valor Econômico, que é um jornal só de economia. Assinam o Infomoney, assinam o Boletim Focus, o Boletim Focus não, o Boletim Focus é um periódico do Banco Central. O Money Times, por exemplo, que tem uma versão de assinante, o TC Advisor. Então, assim, os caras estão procurando coisas específicas, mas o jornal em geral está cada vez mais fraco isso. Agora, a mídia alternativa, que está metendo a cara, que fica apurando documentos de fonte primária para publicar, esse pessoal está tendo sucesso. Sim. E chega uma hora, eu vou te contar uma coisa. Como foi? Eu vou te contar, professor. Eu nunca tinha feito a cobertura das eleições americanas. Nunca tinha feito. Não planejava fazer. Eu sabia que via treta ali. Mas o que aconteceu? Eu fui chamado pela pauta. A pauta me chamou. Então eu via as inconsistências acontecendo. Eu via aquelas possibilidades de fraude. E comecei a analisar. E começou a acontecer. Disse, porra, mas eu nunca cobri uma eleição americana. E tem um agravante, eu não estou lá. Feito, por exemplo, em 2016, um professor meu, da universidade, professor que eu respeito pra caramba, ele foi convidado pelo Departamento de Estado de Ohio para cobrir as eleições lá, para fazer uma análise junto com outros cientistas políticos. Inclusive, quando ele foi viajar, eu disse, o senhor vai voltar e o Trump vai estar eleito. Eu disse, não é das pesquisas, espera um pouquinho. Aí ele voltou, e falei, mas rapaz, bem que você estava certo. Mas eu não tive essa sorte, eu não tive a possibilidade de ir para os Estados Unidos cobrir lá. Mas todos os dias eu via documentos saindo, eu via procuradores se manifestando, eu via documentos de zonas eleitorais saindo. Fiz, bom, eu vou fazer o que eu sei fazer. Pegar as fontes primárias, traduzir os documentos e explicar para o pessoal o que está acontecendo. E foi isso que eu fiz. Então você abria meu story, primeiro, sabia que eu estava falando de eleição americana ali. Segundo, você ia ser informado de fonte primária. Então o procurador do Texas moveu um processo contra o estado da Pensilvânia, o Wisconsin e Michigan. Por conta das apurações que eles fizeram, de leis que foram adotadas que atropelaram o legislativo local. Eu tenho alguma opinião sobre isso? Não, mas qual é o fato? Não foi o procurador que se mexeu? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o documento da manifestação dele e vou explicar por que está se manifestando sobre isso. Peraí, entra na Suprema Corte? Tá bom, vou ver o que a Suprema Corte está dizendo sobre isso. Eu não vi nenhum jornal fazer isso. Pessoal cheio de recursos. Os caras montaram no dinheiro com um correspondente lá em Nova York, correspondente em Washington, correspondente na casa do cacete, e não faziam isso. Agora, eu aqui, sozinho, com o celularzinho na mão, pegava os documentos, traduzia. Tem um amigo ou outro lá na Flórida, em Boston, e trocava ideia com eles, analisava. Professor, eu não tenho fonte nenhuma na Casa Branca, no Congresso Americano, nenhuma. Agora, tem algumas fontes por lá, e eu trocava ideia com esse pessoal. E à medida que eu ia pegando essas informações, eu ia trazendo para o público aqui. Agora, isso não existe mais. Você não vê os caras pegando um documento, seja para traduzir, ou um documento aqui do governo, para esmiuçar e explicar. Por exemplo, pega uma polêmica aqui recente. Amo ou odeio o Bolsonaro? O pessoal fica falando que no ano passado ele poderia ter assinado a vacina da Pfizer, né? Sabe o que aconteceria se o Bolsonaro assinasse essa vacina para trazer? Ele cometeria crime de responsabilidade. Eu acho lamentável que não tenha chegado as vacinas da Pfizer ainda no ano passado. Mas, qual é o fato? Ia dar ensejo para o impeachment. Isso. Mas qual é o fato? O fato, isso aqui não é a minha opinião, não pode nada. O fato. A legislação brasileira não permitia que o governo assinasse aquele documento. Porque, até aquele momento, para a aquisição de uma vacina, a empresa que fornece tinha que se comprometer com eventuais efeitos colaterais. Coisa que nenhuma empresa está fazendo. Nenhuma. Se você tomar a vacina e der merda com você, tchau e bênção. Nem um caixão eles te dão. Mas a legislação daquela época não permitia que o Bolsonaro assinasse aquele contrato da forma como estava redigido.
Com a nova lei promulgada e que tirou isso, assim, isentou as farmacêuticas, as indústrias de responsabilidade, esse contrato pode ser assinado. Agora, o senhor vê algum jornalista informando dessa forma? Não. O que é que eles dizem? Bolsonaro não assinou o contrato com a Pfizer e atrasou a chegada das vacinas. É óbvio, se ele assinasse aquele contrato, ele ia estaria cometendo crime de responsabilidade e seria expulso do poder. Coisa que não é o ideal. Você quer cometer um crime, você quer resolver um erro cometendo outro. Tá maluco? Isso não existe. Agora, a pessoa não tem mais honestidade para informar esse tipo de coisa. Porque existem reduz tudo a uma mera disputa ideológica. É uma palhaçada. Exato. Existem outros interesses por trás disso, né? E você estava falando, Fernando, voltando àquele ponto diminuindo a quantidade de assinaturas nos jornais da grande mídia e os jornais alternativos crescendo. E assim, olha, chega um momento que o pessoal percebe que a verdade aparece. Claro. Mesmo que demore. E o caso mais recente que nós temos agora é a questão das maletas lá que o Alan tinha comentado, né? Então, assim, comentou, parece que deu um problema aí que o cara teve que ir embora do país, não sei, eu confesso que eu não fui a fundo nessa história, mas pegue a época em que o Alan comentou sobre isso e como a grande mídia reportou isso, né? E pegue agora como as coisas aconteceram. Então, se a pessoa não esquecer, o brasileiro tem esse problema, né? A memória é volátil demais. Some as coisas com uma facilidade muito grande. Então, chega uma hora que a verdade aparece e, às vezes, de uma semana para outra. Então, o sujeito compara, olha, a notícia desse jornal aqui na semana passada era isso aqui. E hoje apareceu um negócio que é totalmente o contrário do que falaram, né? Então, isso vai tomando, e não é uma notícia, 2 notícias, 3, isso é uma quantidade absurda de notícias que vão sendo colocadas por água abaixo pelas verdades que aparecem, né? Então, isso aí que você colocou agora a respeito do presidente não assinar aquela época para que a vacina da Pfizer ficasse disponível aqui para nós. Assim, por que não comunicam isso? Né? Por que não comunicam isso? É uma luta ideológica. Exato. Né? É uma luta ideológica. Só que, assim, quando a gente vai apelar, a gente entra nesse campo ideológico, a gente começa a descobrir várias outras veredas que, se a gente não estudar cada uma delas, a gente não vai ter a mínima noção do que está acontecendo. Né? Claro. E assim, porque se o Bolsonaro assinasse, possivelmente estava empichado já num momento desse. Né? Agora, por que a grande mídia quer vender para você uma situação como se o cara fosse o culpado de tudo, que ele não assinou, como se fosse uma decisão só desse. Eu não vou assinar porque a minha opinião é essa. Não foi isso que aconteceu. Né? Foi embasado na lei. Você acabou de falar. O que, assim, o que eu vejo, assim, as pessoas estão desistindo dos jornais da grande mídia. Primeiro, esse mecanismo que eu falei ao senhor, do cara opinar na matéria. Sim. Eu não sou contra o jornalista opinar, mas eu acho que tudo tem espaço, tudo tem limite. Você não vai num casamento, por exemplo, de bermuda, regata e sandália havaiana. Sim. Você não vai na praia de terno. Tudo tem seu espaço, tudo tem seu limite. Mas tem um problema, os caras, além de opinarem, a opinião dos caras é uma merda. Os caras opinam muito mal. Os caras pensam muito mal. Agora, eu vou te falar uma coisa, Magaia. Na faculdade eu não tive cadeira de apuração jornalística, mas eu tive uma professora que ensinou a gente muito bem a manipular as palavras para darem a opinião da gente sem que os leitores percebam que é opinião. Ela não percebeu que estava fazendo isso, mas eu percebi a maldade dela. Entendi. Não sei, assim, eu não sei bem se foi maldade, se ela fez por burrice. Eu acho que foi mais por maldade. Do tipo assim, olha, não utilizem o termo invasão quando for falar do MST. Falem ocupação, que é mais ou menos. Porque invasão dá sentido de crime, e que não sei o quê. Quando for falar de homossexual, não fale homossexualismo, fale homossexualidade. E essas coisas aí, moldando as palavras nas matérias. Sim. Ou seja,
tu deixa a tua opinião implícita ali, sem que o leitor perceba, ele entende aquilo ali, vai tirar aquela conclusão natural e você é o santo pacificador. Agora, no que tange a esse episódio específico das maletas, você vê um fenômeno que eu acho desastroso para os dois lados. Primeiro, a questão das maletas trouxe uma privação da liberdade do Alan. O Alan simplesmente deixou o país. Então, assim, e teve aquela coragem imensurável de dizer, tem maleta aqui, proceder assim, a China está envolvida, o Supremo está no meio. E não sei se foi antes ou depois, mas aí ele é alvo de uma busca e apreensão da PF sem qualquer motivo na casa dele. E pelo que ele falou, chegou a PF, botou o fuzil na cara da mulher dele, grávida de 9 meses. Então assim, eu acho, e ali eu digo, o Alan é um patriota mesmo, porque tô aqui na minha casa, minha namorada. Se chega aqui a PF, botando um fuzil na cara dela, por algo que eu não fiz, me investigando sem qualquer motivo, eu quero mais é que esse país se foda. Eu quero mais é que o governo vá pra merda. Mas é um grande patriota. O que acontece? Ele fala das maletas, 10 meses depois aparece a Veja de não, as maletas realmente apareceram. Não teve um puto de um jornalista para ir em Brasília e investigar esse negócio. Não teve um Cabrini da vida, por exemplo, para investigar isso aí, levantar as informações, procurar o próprio Alan para saber o que foi isso aí. Não. Encobre isso aí e depois, daqui a um tempão, você dá essa notícia novamente, como se fosse a coisa mais nova do mundo e como se ninguém soubesse disso aí. Por outro lado, você vê também uma grande inépcia do governo. Porque se demorou 10 meses para o pessoal descobrir que esse negócio das maletas é verdade, é assim, a BIM é uma piada. A BIM é uma piada. O Serviço de Inteligência do Brasil é uma piada. Se fosse assim, só isso, né? Até a comunicação, não é, Fernando? Comunicação é desastrosa. Puta merda. Se é pra falar da comunicação do governo, vamos fazer outra live. Porque não tem jeito. Isso aqui não tem jeito. Comete erros básicos. E é por isso que eu digo, você é do Ceará. Cuidado com o Ciro Gomes, viu? Exatamente. Exatamente. O Ciro Gomes está com o melhor marqueteiro da história do país, que se chama João Santana. João Santana. Você pode odiar. Eu acho o João Santana escroto. Eu acho o João Santana um escroto. Mas é o maior do país. E um dos maiores marqueteiros do mundo. E tá na campanha de Ciro Gomes. E agora vai atirar para os dois lados, né? Já estou percebendo um certo movimento. Se eu estiver errado, você me corrige, Fernando? Vai não, tá certo. O Ciro Gomes já fez um vídeo essa semana falando de liberdade. Né? Ele, assim, o lado da esquerda, ele está atirando para lá. Para o lado do conservadorismo, está atirando. Então ele está centrado, né? Se o Ciro Gomes adotar o discurso de religiões, privatizar um pouquinho e se comprometer com um tripé macroeconômico, vocês entreguem a faixa a ele. Não vai ter para ninguém. E ainda mais... Se não agora... O sujeito é bom na erística, viu? Né? Claro, porque o Ciro Gomes ele tem uma habilidade de comunicação que é o de criar factóides a cada minuto. Então, assim, a quantidade de mentira que o Ciro Gomes fica inventando, os números completamente falsos e inexistentes que ele fala... Que não dá para comprovar na hora. Você não tem chance de comprovar na hora. É muita informação. Isso é uma coisa de gênio. Ele foi muito bem treinado para isso. Poucas pessoas no Brasil têm essa habilidade. O Lula mesmo não tem. Já teve. O Lula já foi mais habilidoso no discurso dele. O Lula hoje tá lascado. Tem muito crime em cima dele. Mas o Ciro Gomes não. O Ciro Gomes ele tem uma preparação retórica muito boa. Não tem como vencer isso. Só outra pessoa com a preparação semelhante. Mas aí ninguém o fez. E essa questão aí, quando começar a surgir esse embate de um lado e do outro em 2022, a quantidade, a enxurrada de notícias que vai ter, né? O pessoal sabendo dessa história que a gente está conversando, dos 92% que adivinham o que estão lendo, pegando e assistindo um Ciro Gomes num debate, né? O Ciro Gomes dá um banho, né? Dá um banho. Ele termina e você diz assim, cara, esse cara é um gênio. Esse cara, puta merda. Eu vou te falar, o Ciro Gomes ele tem um grande defeito, né? Ele é um sujeito muito grosso.
Então, o que é que eu acho que o João Santana já está trabalhando nele? São 2 pontos, que para mim, são os 2 extremos do Ciro, né? Que a grosseria dele, ele é um sujeito muito bruto. Tem vídeo dele humilhando velhinha na frente do hospital. Sim. Dizendo que a função da mulher dele era dormir com ele. Essas coisas vão vir à tona. E tem a questão de que, assim, ele é muito arrogante, as propostas dele são bem radicais. O pessoal acha que o Ciro Gomes é centro, porque você não tem ideia do que é centro. E muito menos não tem ideia do que o Ciro Gomes é capaz de fazer com o país. O Ciro Gomes é Partido Comunista Chinês, gente. Isso não pode ser esquecido. Agora, no que tange a questão da comunicação das notícias para o ano que vem, a gente vai ter o mesmo fenômeno que teve nos Estados Unidos, de todas as contas dos conservadores caírem. A gente vai ter o maior blackout da história de contas de conservadores. Se zoar, a minha vai cair também. Por mais que eu seja muito cuidadoso ao escrever as coisas, a minha talvez caia também. Muitos jornais vão cair também. Né? Curioso aqui assim, que todos os jornais vão ser fake news agora. Os jornais de direita vão ser todos fake news, taxados de fake news. Né? Então, assim, as Big Techs já estão prontas para o ano que vem. O balão de ensaio foi os Estados Unidos. Mas vocês fizeram o que fizeram com o Trump, escorraçaram o cara no mandato de presidente ainda, no Twitter. Não tenha dúvidas que eles vão fazer, que já estão fazendo com o Bolsonaro. Essa semana, por exemplo, o YouTube apagou 4 vídeos do canal do Bolsonaro, dizendo que ele estava propagando desinformação. Qual era o dele? Processar os caras. Peraí, qual foi a equipe de saúde? Quais são os médicos que assinam um parecer de que eu informei falsamente isso aí? Me responda. Acabou, fudeu os caras. Já era. Porque assim, eles vão ter que ir atrás de alguém para produzir um relatório a posteriori. Mas peraí, sim, você não dá a punição primeiro para justificar depois. Mas nem isso ele está sendo capaz de fazer. Olha, eu vou te contar um negócio aqui. Semana passada, uma usuária lá do Twitter acusou o Ícaro de Carvalho, que é um publicitário, marqueteiro, sim, do Novo Mercado, de ter financiado, contribuído com as campanhas de fake news, tudo mais. Eu vi isso aí. Aí sabe o que ele fez? Você está me acusando? Eu vou processar você. E como você está me acusando de um crime federal, eu vou provocar a Polícia Federal, a Receita Federal, o Ministério Público Federal a comprovarem o seu argumento. E você vai me pagar uma indenização. Minutos depois a menina apagou o perfil e sumiu. Agora eu te pergunto, e se o Bolsonaro fizesse isso? Metade dos inimigos dele não estariam existindo, não estariam fazendo o que fazem com ele hoje, porque teriam medo do processo. Sim. Porque se o cara te acusa de uma coisa indevida, você mete um processo nele, você vai me pagar 500 mil reais de indenização. Estou pedindo 500 pau de indenização. Ainda que não pague, só a dor de cabeça que o cara vai ter, ele vai ter cuidado com as palavras dele. Tem que ser nominalmente, né? Ele vai ter cuidado com as palavras dele. Agora, o que acontece? O mestre de todos nós já fala isso há muito tempo. Exato. O que acontece hoje? Acusam o Bolsonaro de genocídio, né, que é um crime brutal e absurdo, e ele não faz nada. Ninguém é processado por isso. Então, no ano que vem, o pessoal vai fazer a festa, porque sabe que se assim... Quem não tem medo, domina quem tem. Então, o medo do Bolsonaro, quando questionado sobre essas coisas, no processo, não dá em nada e eles vão me chamar de ditador. O que aconteceu? Ele não processou ninguém e as pessoas chamam ele de genocida, de ditador e tudo mais. Quer vir agora. Agora que a PF está vindo atrás do Boulos, do pessoal, mas já perdeu muito tempo. Existe uma ressignificação das palavras e o pessoal não nota isso, né? Sim, é o Ministério da Verdade do George Orwell, né? É isso que está acontecendo. Existe uma ressignificação das palavras e o pessoal não dá conta disso. Né? Exato. É aquela história, exato, Fernando, de não saber ler e de não saber identificar certas coisas. Você chamar um sujeito desse, o presidente, chama de genocídio. Pô, vai no dicionário, você vai ver que o pessoal está ressignificando isso. Claro. Né? Está ressignificando os termos. E essa ressignificação de termos vai chegar uma hora que você não vai poder nem olhar para o lado, que vai dizer que você está ameaçando uma pessoa. Claro. Ressignificação de termos é uma das armas mais violentas que os regimes ditatoriais utilizam, né?
Sim, os comunistas são muito habilidosos nisso aí, né? Você veja que o Stalin, ele tinha uma redação especializada em produzir dicionários, e eles, a função do pessoal era somente verificar as palavras e conferir um novo significado a elas. O Stalin foi muito habilidoso nisso aí também. Eu considero o Stalin o maior estrategista da história humana. Isso é verdade. O que foi um homem muito cruel, mas sabia o que estava fazendo, sabia o que queria fazer, onde queria chegar, e chegou. Veja, tem um livro do Viktor Suvorov chamado a Grande Guerra, algo assim. Poxa, professor, eu esqueci o título, eu vou ficar te devendo o título. Tranquilo. Mas o nome do autor é Viktor Suvorov. Se você jogar no Google Viktor Suvorov Stalin, você vai descobrir o nome do livro. Olha, quando você lê esse livro, você descobre ali com documentos de fontes primárias que o Stalin sabia muito bem que o Hitler era capaz de entrar na Segunda Guerra, mas não é capaz de sair dela. Uhum. Então ele, de forma genial, o que é que ele faz? Ele financia o Hitler à torta e à direita. Ele fornece terras na Rússia para o Hitler treinar o exército alemão. O pessoal não sabe disso. Isso não sai na televisão. Vai fornecer o dinheiro vivo para o Hitler equipar o exército. Porque sabia que o Hitler não iria sair da guerra e a União Soviética seria a grande heroína de toda a história, como realmente aconteceu. Foi um gênio, coisa de gênio mesmo. Sim. Ele era o gênio do mal. Era o gênio do mal. Ressignificação grande de fato histórico, né? Você ressignifica e ressignificação de termos. Claro. Então, ele planejou isso previamente e funcionou, bicho. Funcionou. O Churchill, se você for verificar em nível da história tradicional, o Churchill é um herói de baixo escalão. O título mesmo de herói da Segunda Guerra é na União Soviética. Stalin sabia que isso ia acontecer, sabia como fazer e fez. É coisa de gênio. Veja, brigar com o comunista, o pessoal acha que é só ficar mitando no Twitter, pô. E é esse o erro da direita. Pensa que é só conversa. É esse o erro do pessoal que fica falando do governo. O pessoal está depositando todas as fichas no governo Bolsonaro, MacGyver. Isso não se faz. Veja, um governo é uma coisa efêmera. Sim. A esquerda não está ligando, por exemplo, se perder a eleição no ano que vem, tem nenhum problema. Ele já está no poder. Isso. Você tem um Bolsonaro no poder que não consegue executar o programa dele. E se ele fizer alguma coisa, o STF vai lá e barra. O STF agora dessa semana disse assim, olha, no ano que vem tem que ter um programa de renda básica para todo mundo. Aí o Ministério da Economia fez as contas. Sabe qual é o impacto disso aí? 195 bilhões de reais. O governo tem caixa para isso? Não tem. Aqui, o grande culpado, esse rapaz Marlon Lentz, é esse mesmo, o grande culpado, Viktor Suvorov. Professor, você lê esse livro, você vê como o Estado planejou a Segunda Guerra Mundial. É incrível, é um puta livro. Eu li esse livro quando eu era estagiário. Meu estágio era muito bom, não trabalhava tanto, as demandas não eram tantas. E quando eu estava nas horas vagas, eu ficava lendo meus livros, né? Tanto que o primeiro dia que eu cheguei lá, eu estava lendo um livreto Cícero. Um estagiário lendo um Cícero. Já imaginou? Aí, uma das leituras que eu fiz no estágio foi esse do Viktor Suvorov, que me enviaram ele, encontrei por acaso no meu computador e comecei a ler. E tinha um calhamaço de anotações que eu fiquei fazendo. Você lê esse livro, você vai ver como o Stalin planejou a Segunda Guerra. E planejou que Hitler fizesse o que fez. Né? Então, assim... Foi até bom... Diga, Fernando, pode falar. Não, pode falar. Foi até bom a gente ter colocado essa questão da ressignificação dos termos, que é só o que tem nessas matérias. Né? Claro. E era isso que eu ia abordar. Porque, veja, quer queiram ou não, um jornal, principalmente um jornal impresso, ele é um fato histórico. Você guarda ele, daqui a 10 anos, o valor daquelas palavras surgem. Isso. Você vê, puta, no ano tal estava acontecendo tal coisa, né? Por exemplo, você pega um folheto de supermercado, você guarda ele. Daqui a 10 anos você pega ele de novo, você fica... Pô. Olha, me mandaram esse dia um folheto de um supermercado, acho que foi do Pão de Açúcar aqui do Recife.
E acho que de 98, por exemplo. Tinha um vinho lá maravilhoso por R$ 6,99. Pô, deixa eu ir nesse ano. Voltar no então, tempo. ganha isso. Então, os jornalistas, principalmente da grande mídia, eles sabem disso. Então, eles escrevem as coisas não só para manipular o presente, mas para manipular o futuro. Quem controla o presente, controla o futuro. Quem controla o passado, controla o presente. Quem controla o presente, controla o futuro. É isso que eles fazem. Sim. Então, quando eu digo assim, uma das coisas, um dos grandes conselhos que eu dou, e as pessoas, e assim, tem colegas que ficam putos comigo quando eu digo isso, é aconselhar o pessoal a ler menos. Eu fiz um post no feed aqui, que repercutiu muito, que é o seguinte: leia menos notícias. Eu fui, acho que foi em fevereiro, eu tomei um café com um amigo meu que é empresário no ramo de construções aqui. É um baita empresário, o cara tem uma empresa com 700 funcionários e tudo mais. E ele contando: olha, Fernando, no ano passado eu vivia de ler notícias o tempo todo. O cara adquiriu ansiedade, ficou com o início da depressão, começou a tomar medicamentos, ficou preocupado com a cotação do dólar, e o que o Trump ia fazer, e o que ia acontecer, e que o Bolsonaro... No final das contas, a vida dele continuava a mesma coisa. Por quê? Porque o espaço de atuação, o horizonte de ação que nós temos é muito limitado. Demais. Então, assim, pouco importa o que vai acontecer lá em Brasília. Vai ter efeitos na sua vida? Pode ter. Mas você vai ter que buscar meios de se preparar. Então, o que eu sempre aconselho os meus leitores, e assim, e eu tenho uma resposta muito grande deles nesse sentido, que é assim: eu escolho você, que o meu conselho é: olha, escolha 3 jornais e 3 jornalistas para seguir e ler diariamente. Você acha muito? Escolhe 2. Bom, você só vai ler eles. Você só vai ativar as notificações do celular para ver o que esses jornais escrevem. E acabou. Assina uma newsletter de algum jornal e aprende a filtrar a coisa. E se tiver alguma dúvida, procure esse jornalista. Jornalista que não fala com seus leitores não tem direito de se chamar jornalista. Eu penso assim. Professor, eu recebo mensagem pra cacete todo dia, você não tem noção. Eu imagino. Mas eu só paro quando eu respondo o último cara. Às vezes até ofendendo, eu ofendo de volta. Mas eu respondo também. Porque assim, o jornalista tem que estar à disposição do seu público. O jornalista que não dialoga com o seu público, o jornalista que não ouve o seu público, o jornalista que não tira dúvida do seu público, que não ouve as sugestões do público, que não ouve as críticas do público, ele não está habilitado para ser jornalista. Ele está habilitado para ser um redator. Ele vai ficar escrevendo as coisas, acabou. Mas jornalista, ele tem que ouvir. Ele tem que ser capaz de ouvir as pessoas. Ele tem que aprender a filtrar. Ele tem que ser generoso. E a gente não tem mais pessoas generosas. Então, assim, o cara entra num grande jornal, aí já ganha o selinho azul nas continhas dele, já se acha o gostoso, não responde ninguém e acha que vai todo mundo ali, todo mundo tem a obrigação de ficar badalando ele. O que acontece? O cara vai na rua, faz uma tomada ao vivo e passa um sujeito de bicicleta e manda ele tomar no cu. Por quê? Porque ele não é capaz de ouvir as pessoas. Não é capaz de ler aquilo que ele escreve. Professor, eu aposto que a maioria dos jornalistas de hoje, principalmente da grande mídia, não leem o que escreve. Simplesmente faz a matéria, joga lá, faz uma chamadinha polêmica no Twitter e dane-se. Então, o que é que eu me obrigo a fazer? Eu tenho que ouvir os meus leitores. A preocupação deles não é com os leitores. Né? Ele não consegue se imaginar no meio de uma multidão e ele sintetizando, trazendo informações, recolhendo tudo para passar para essas pessoas da maneira mais clara possível. Né? Exato. Ele não consegue ter esse desenho na cabeça. Exato. Veja, no meu TCC, professor, eu fiz uma inferência de 2 teorias do jornalismo, que são a teoria do agendamento e a teoria do enquadramento. Eu fiz um casamento delas. No livro das teorias da comunicação, que tem do Mauro Wolff, que para mim, assim, eu não sei, faço a menor ideia do posicionamento ideológico do Mauro Wolff, mas é um livro muito técnico para jornalistas. É o livro que eu sempre recomendo para quem é estudante de jornalismo. Uhum. Ele sintetiza a teoria do agendamento como os assuntos que o jornalista vai pautar ali.
Então, assim, qual é a agenda de prioridades que o jornalista vai dar? É a teoria do agendamento, ele gira em torno disso aí. E a teoria do enquadramento é a maneira como tu vai enquadrar aquele fato, como tu vai explicar, tá? Então, qual foi a inferência que eu fiz no meu TCC? As redes sociais, elas inverteram essas duas teorias. Porque se antes o poder do jornalista de pautar e de enquadrar, o poder de pautar e de enquadrar era um poder exclusivo do jornalista, agora esse poder também é dos leitores e usuários das redes sociais. Quer um exemplo disso aí? A última polêmica antes da pandemia. O Drauzio Varela indo abraçar aquela Suzy, aquela detenta transexual lá. Né? E depois descobriu que ela, na verdade, tinha somente assassinado uma criança e arrastado o corpo dela. E o Drauzio Varela lá, saudades, né, minha filha? E aconteceu o seguinte, uma enxurrada de crítica nas redes sociais. Gente que eu nunca vi na minha vida se posicionando assim, falando coisas terríveis contra o Drauzio Varela. E o que aconteceu? Provocou um pedido de desculpas da Rede Globo no Jornal Nacional, horário nobre, em relação ao Drauzio Varela, que por sua vez também gravou um vídeo. Agora, eu te pergunto, se não fosse o poder das redes sociais, isso teria acontecido? É óbvio que não. Então a gente vive hoje uma inversão disso aí. E as Big Techs perceberam. E ao perceber o que é que eles estão fazendo, estão censurando a população. Então quem detém o controle de informações tem o poder na mão. Não é o poder do presidente da República. Quem tem o poder é quem controla as informações. Quando teve o negócio do Trump e tudo mais, eu fiz assim, e aí pessoal, quem é que mais tem poder agora? É o Trump ou o Mark Zuckerberg e o dono do Twitter? Quem controla a informação, controla tudo. Exato, exatamente. E ali é só... E redes sociais que, basicamente não, quase na sua totalidade, escrita, ressignificação de coisas. Você vai ludibriando massas ali e é complicado. O negócio você destrói e reconstrói a reputação numa sala de dedos. Não tem essa moça agora, Carol Conká, que eu não assisto BBB, mas o pessoal ficava mandando os vídeos dela falando umas barbaridades. Eu digo, que maravilha. Olha, as participantes que eu mais gostei nesse Big Brother foi a Carol Conká e a Lumena. O quanto que elas fuderam com a esquerda não foi brincadeira. Adorei elas. Agora o que é que a Globo está fazendo? Um documentário sobre ela. E já se faz nas redes sociais. É o poder, quem controla a informação controla tudo, professor. Então o poder de você é destruir a própria carreira e depois ressignificar. Acabou. E sai como santa. E vai, como você falou, em 2022 vão emudecer muita gente. Né? Vai emudecer muita gente, porque aí dos dois caminhos que ficam, dos dois lados que ficam se confrontando, entre aspas, um vai ser colocado na vala, né? E é por isso que eu digo, você tem que ter controle do que consome para não enlouquecer diante disso. Porque o que eles querem, é isso que eles querem. Eles querem enlouquecer o público, eles querem enlouquecer a população. Então cabe a você controlar isso aí para não cair nessas ciladas, controlar a própria vida, controlar a própria mente, controlar manter a essência do indivíduo humano. Você está entendendo? Exatamente. Você tem ordem, você começa a não ter controle do próprio movimento de ordenação dentro de você, né? Porque você fica recebendo tanta coisa e vai causando um movimento uma histeria. Essa questão considero que é o maior roubo das propriedades privadas que existem, porque eu considero a maior propriedade privada do indivíduo humano a sua consciência. Então, se roubam a sua consciência, você pode ter 300 iates, 400 apartamentos em Mônaco, um jatinho, mas se a sua consciência não te pertence, se a sua consciência te pertence a um cientista escolhido a dedo na Globo, você não tem mais consciência, você já perdeu a maior propriedade privada, que é a consciência humana. É aquilo lá que eu coloquei até que você compartilhou no seu story. O sujeito se torna um ventríloco do negócio. E é por isso que eu digo, consumam menos notícias,
limitem o consumo de jornalistas, de pessoas e tal, porque senão vão roubar sua consciência e quando roubam você não percebe. O problema da tomada dessa consciência é essa. Quando roubam você não percebe. Isso é complicado, isso é complicado. Fernando, estamos aqui com 75 minutos, cara. Então, Tenho que ir, professor. Todos nós temos a fazer, né? 75 minutos. Fernando, eu agradeço aqui mais uma vez, de coração. Conversar com você sempre é um momento muito engrandecedor. Certamente, eu aprendi muito aqui, todos que estão aqui também aprenderam bastante. E eu espero que a gente desenhe uma outra oportunidade para a gente conversar aqui a respeito de algum outro assunto. Professor, a minha agenda estará sempre aberta para você. Eu lhe respeito muito, eu gosto muito do seu conteúdo. Você ensina muita gente. Depois eu quero inverter essa live, quero eu lhe convidar para uma live para a gente falar só de leitura, porque os seus alunos são habilidosíssimos. Eu fico impressionado como eles entendem as coisas que eu escrevo. Às vezes coisa está um pouco mais difícil, não por pedantismo, que eu não gosto de escrever como um pedante, para não ser elogiado pelo motivo errado, como dizia Lima Barreto. As pessoas são elogiadas pelo pedantismo que escreve, elogiadas por pessoas que não entendem o que elas escrevem. Eu não quero jamais ser isso. Então, eu agradeço muito o seu convite. A agenda estará sempre aberta. É uma agenda bem difícil, bem complicada, mas para você eu sempre farei um espaço. Agradeço o carinho do público, como sempre. O público é muito carinhoso comigo. O público sempre me respeitou quando eu era apenas uma semente de jornalista. Quando eu era um sujeito que ficava escrevendo no Facebook em 2014, faltando ali ainda alguns anos, algum tempo para entrar na faculdade e aprender as coisas que não aprendi na faculdade. Né? Então, gostaria muito de agradecer a você a oportunidade, dizer que estou à disposição. Um abraço para você, todo o povo aí de Ceará. Conheço muita gente querida aí, muitos amigos e amigas. Em algum momento vou fazer uma visita e quando for eu marco um café aí, ou um chopp, um vinho, para a gente se ver e conversar. Tá bom, professor? Um abraço para você, para todos que nos acompanharam aqui e bom sábado a todos. Obrigado, Fernando. Que Deus abençoe você. Um forte abraço. Amém. Todos nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal, pela presença.